Os romanos, que é o público-alvo da Epístola de Romanos, também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E isso nos ensina duas coisas importantíssimas sobre o Novo Testamento. Primeiro, que a mensagem do Evangelho é para todos, em todo lugar, toda tribo, língua, nação, não importa a cultura. O Evangelho tem poder para penetrar em qualquer cultura, porque a mensagem do Evangelho é supracultural, está acima das culturas e é transtemporal, atravessa os tempos e as épocas. E a segunda coisa que esse texto vai nos ensinar é que eles foram chamados por Cristo, ou seja, é Cristo que nos chama, é Deus que vai até o homem, é Ele que nos vocaciona para pertencer ao seu povo, à sua família. O Evangelho chegou aos romanos e chega em qualquer lugar, porque Jesus, o nosso Senhor, ele é imparável. E chegou provavelmente através do testemunho de homens e mulheres que se encontraram com Cristo. Isso é importante, porque muitas vezes as igrejas e os cristãos, na tentativa de evangelizar, acabam cedendo às questões culturais e ficam discutindo coisas que não são o centro do Evangelho. O que transforma o coração dos homens não é a nossa conduta, a nossa maneira de viver, não é a forma como olhamos para a sociedade, nem a nossa posição política. O que converte o coração dos homens é Jesus Cristo. E o Evangelho chegou aos romanos, por quê? Porque Jesus Cristo foi anunciado. Quando você compartilhar a sua fé, fale de Jesus. Deixe que o Espírito de Deus transborde Cristo de dentro de você. Paulo escreve aos amados que estão em Roma. E esse texto é bem interessante, porque essa expressão amados remete diretamente a Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8, quando Deus, o próprio Deus, diz que amou Israel não porque eles eram especiais, mas porque os amou. Não porque eles eram melhores, mas porque os amou. Não porque eles tinham características interessantes, mas porque ele os amou. Então agora os romanos também são amados de Deus, não porque mereçam, mas porque Deus decidiu amá-los. E isso é importante para você, toda vez que ler o texto, poder manter a mente lúcida e fugir desse discurso que tenta nos ensinar que Deus nos ama porque nós merecemos, porque somos especiais, porque Deus mexeu com o universo, porque nos amou muito. Não. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, soberanamente. Deus amou o mundo e entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho chegou a Roma e alcançou os romanos. Se alcançou os romanos, alcançou a nós também, alcança qualquer homem, porque o Evangelho é imparável. E os romanos são chamados por Deus para serem santos. Eu pergunto a você, o que nos torna santos? A nossa capacidade, a nossa religiosidade, a nossa pureza moral? Pode um homem, uma mulher santificar-se a si mesma diante de Deus e ser aprovado por Deus diante do seu comportamento? Claro que não. Eles foram chamados para serem santos porque agora Cristo, o Santo, está neles e os santifica. Todo aquele que recebeu a Jesus e recebeu o Espírito Santo de Deus, agora é santo de Deus. Olha que coisa boa. E assim você pode viver em paz com o Criador. E agora obedecemos ao Senhor voluntariamente, porque a santidade de Deus nos impulsiona. Olha que boa notícia. O Evangelho chegou aos romanos. O Evangelho chega em qualquer lugar. Não há cultura que possa impedir que o Evangelho se propague. Mesmo que levante um muro, mesmo que levante portas para bloquear a mensagem, a Bíblia diz que as portas, mesmo que seja do inferno, não prevalecerão contra a igreja, contra a obra de Deus, contra o reino de Deus. Portanto, nunca, jamais podemos confundir diálogo com a cultura com submissão à cultura. As comunidades de fé, os cristãos precisam aprender a dialogar com o mundo, atualizar o discurso, atualizar a metodologia, mudar a maneira de pensar de acordo com o tempo. Agora, Jesus, o centro do Evangelho, o centro da nossa mensagem, o próprio Evangelho, isso é inegociável. Nós pregamos Cristo, nascido de mulher, ressurreto dentre os mortos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que um dia voltará. O Evangelho chegou aos romanos. Olha que coisa boa, que notícia incrível. E o Evangelho não penetrou na cultura romana porque os cristãos agora são legais, hein? Porque eles são pessoas bacanas e porque os romanos olham para eles
eles e falam: nossa, que gente legal, nós queremos ser iguais a essas pessoas. Esse é um erro comum entre nós. Muitos cristãos acham que precisam ser respeitados, amados, admirados pela sociedade para que Cristo seja reconhecido. Ora, Cristo não precisa da nossa ajuda para ser reconhecido, mas não precisa mesmo. Cristo se apresenta, se auto-apresenta, chega chegando. Então o que nós precisamos fazer é falar como Cristo mudou a nossa vida. Mas a pergunta é: será que nós realmente nos encontramos com Jesus para que possamos falar dele para as outras pessoas? Graça e paz da parte de Deus. Olha que saudação legal. Lógico, só Deus poderia conceder ao homem romano ou de qualquer cultura graça e paz. Graça, porque antes o homem estava condenado, sujeito à maldição, a viver longe do Criador para todo sempre. Receberia de Deus juízo, condenação, isso seria justo, mas agora recebe da parte de Deus graça e paz, porque o homem se separou do Criador, rompeu com o Senhor, queria tomar o lugar de Deus. Como é que pode? Mas então Deus lhe concede paz. Quem poderia fazer isso? Quem poderia trocar maldição por graça e guerra por paz? Jesus. Jesus, o Senhor dos Senhores, fez com que o homem recebesse graça e paz da parte de Deus. Se você nasceu de novo, você recebeu graça e paz da parte de Deus.